sabe essas conversas de avião, né, que você está ali sem fazer nada no avião e tal. Isso já faz mais de 20 anos que eu ouvi essa conversa. E aí um casal conversando, eles eram colegas de trabalho, assim, e ela falou para ele, né? Não se deve colocar os ovos numa cesta só. E eu ouvi aquilo, eu juro para você que por mais que esse ditado seja muito popular, eu não tinha ouvido ainda esse ditado. E aquilo ficou na minha cabeça e veio ao encontro de crenças que eu tinha, de valores que eu tenho, eu não sou da empresa, eu estou na empresa. Quando eu era empregada, eu sempre tinha isso muito claro. Durante a faculdade, que eu trabalhava no banco, né, trabalhei quase 3 anos no Itaú à noite, estudava o dia inteiro na faculdade, e eu falava isso para o meu diretor, para o meu gerente, né? Eu lembro falando ele chamava Gilberto. Eu falava para o Gilberto, eu não sou bancária, eu estou bancária. Eu não sou do banco, eu estou no banco. Né? Eu já tinha essa consciência muito clara. Né? Então, essa máxima, né? Nunca coloque os ovos numa cesta só, é estratégico para a sustentabilidade da tua carreira. Porque nós somos profissionais liberais, autônomos, mesmo que você não esteja ligado a uma empresa, não seja seletista, não esteja ligado a um órgão do governo, né, não seja estatutária, mas a carreira é tua, você precisa cuidar dela. Né? E ter apenas uma fonte de rendimento é muito arriscado, não é interessante. Assim como na consultoria, quando a gente vem para a consultoria, atender apenas um segmento, um tipo de empresa, a gente tem que ter uma diversificação também, mas isso aí é uma outra história. Então, para a psicóloga que só trabalha com clínica, eu vejo que ela precisa refletir a respeito disso, né? De estar focada só com uma atividade, não ter outras alternativas. E eu conheço muitas profissionais, além das minhas alunas, eu tenho amigas que fazem isso, que conciliam a clínica com consultoria e com outras atividades também. Né? Então, eu estou falando de um lugar que eu não pratico, eu nunca fui psicóloga clínica, sempre quis trabalhar na área organizacional, mas eu conheço muitas profissionais que fazem isso. O terceiro exemplo que eu quero dar para você, que é interessante, né, quando você quando você, como psicóloga clínica, está pensando em trabalhar com a consultoria, que às vezes eu ouço as colegas falarem assim, mas Ana Silvia, eu não sei vender meu serviço. Isso eu ouço, e às vezes elas até escrevem em pesquisas que eu faço, né? Eu tenho vergonha de vender meu serviço, de ir de porta em porta em empresa, né, para oferecer meu serviço. E eu falo, olha, hoje em dia, eu até entendo, né, essa preocupação, porque desde a faculdade a gente não é preparada para ser empreendedora, né? Nós somos preparadas ou para trabalharmos em clínica ou para sermos empregadas, né? Mesmo que se atue numa outra área que não seja a organizacional ou a clínica, né, que vá para a educação, para outra área, geralmente é como empregada, na maioria das vezes, né? Então, esse lado empreendedor, esse lado, né, de nós termos o nosso negócio, e nesse sentido de prospectar clientes, né, de negociar, de precificar o teu serviço, isso é muito raro a gente ter esse tipo, né, de serviço. Então, eu entendo, né, quando a colega fala isso, mas o que a gente precisa pensar? Que hoje existem muitas outras estratégias para a gente ter empresas clientes que vão além dessa tradicional forma de vender, de conseguir clientes. A gente não precisa ser vendedora no sentido básico da palavra, né? Claro que a gente está se vendendo o tempo todo, porque a gente está sendo avaliada o tempo todo, né? Não tem como, eu estou aqui falando com vocês, eu estou sendo avaliada de alguma forma, né? E isso é da vida, né? Isso a gente não tem como evitar. Mas existem outras estratégias, por exemplo, né, para você conseguir empresas clientes, você pode fazer parcerias. Parceria é algo que funciona
muito, que dá muito certo. Ontem mesmo eu fiz uma reunião com uma pessoa que me abordou no LinkedIn, ele é da área de direito empresarial, né? E ele que me abordou propondo uma parceria. E a gente fez a segunda reunião ontem, a gente está conversando, está construindo ainda essa relação, né? Mesmo que alguém fale assim, mas tenho receio de fazer parcerias. Mas aí você tem como também buscar informações hoje em dia, né? Como buscar informações, como também construir essa relação de parceria e aos poucos para você ir conhecendo, né? E sentindo como que é. Por que essas parcerias? Porque esse parceiro ele pode te indicar para empresas que já são clientes dele e que ele atua em outra área, então não é concorrente, né, seu, não, ele não vai ter essa neura de que está concorrendo com você, como você também, né, indicar, né, esse parceiro para suas empresas, clientes, que têm a necessidade daquele serviço que ele oferece. Então, tem outras possibilidades de parcerias? Tem muitas outras, mas aqui a gente não vai ter tempo de falar de todas elas, né? Então, estou dando um exemplo para você. Na sua própria rede de contato, às vezes na família, amigos que você conhece, né? Que você pode firmar essas parcerias. Então, o importante nesse momento é abrir a sua mente, não ficar limitada a ideias mais assim padronizadas e tradicionais de que não, para eu vender eu tenho que ir lá bater de porta em porta nas empresas ou mandar e-mail, mala direta para poder vender. Né? Isso são técnicas que são usadas, mas existem técnicas que você vai ter muito menos trabalho e vão dar muito mais resultados para você. Né?